Galera, Yuri do LeetCode Brasil aqui, mais um exercício agora aqui do LeetCode. Estamos falando do exercício número 49, Group Anagrams. É um exercício de nível médio e o que ele nos pede aqui na questão é que nós vamos receber uma lista de strings e nós precisamos agrupar as strings, em grupo de anagramas. E nós podemos retornar essa lista em qualquer ordem que nós julgarmos necessário aqui. Então, basicamente, um anagrama aqui, nós já vimos o que era um anagrama, mas um anagrama ele nada mais é do que uma palavra ou frase que ela é formada quando nós mudamos as letras de posição. Bem similar com a questão que nós resolvemos anteriormente. Passando por um exemplo aqui, nós temos uma lista de string que nós vamos receber aqui, a string each, ou seja, o E, A e o T aqui, a string T, que seria o T, E e o A, a string tan, que seria T, A e o N, a string eight, A, o A, o T e o E, a string net, que seria o N, A e o T, e a string B, A e o T, string bet, certo? Nós sabemos aqui de olho, que a string each, t e h são strings que podem ser anagramas, porque elas têm o mesmo tamanho e contêm o mesmo número de caracteres, então ambas têm a, t e o e, certo? E a string tan e a string nat também são anagramas, porque as duas aqui contêm t, a e n em sua composição, então podem ser considerados anagramas entre si. E a string batch aqui é a string que nós não conseguimos formar outras palavras com ela, com as outras palavras que nós temos aqui de exemplo. Beleza? Então por isso que nós devemos retornar uma lista com essas strings aqui agrupadas. Então o eight, o it e o t juntos, o tan e o nat juntos e o batch aqui sozinho com uma lista ali somente com a string net. Beleza? String batch, perdão. E nesse caso, se viermos uma string vazia, nós também devemos agrupar ela como uma string vazia. E se vier também uma string com um único elemento aqui também, nós devemos também agrupar ela com um único elemento. Seguindo aqui para nossas constraints, o tamanho dessa nossa lista que nós vamos receber, ele vai ter no mínimo uma única palavra, então não existe o caso em que nós podemos receber essa lista de string aqui como vazio ou nulo, e o máximo que pode ocorrer é essa lista de string que receber 10 a 4 elementos. E falando agora do tamanho das strings que vão estar dentro dessa lista aqui, ela pode ser 0, ou seja, pode ser uma string vazia, como nesse exemplo aqui que nós vimos, e ela pode ter no máximo 100 caracteres. Então pode ser uma lista de strings que vai de 0 a 100 caracteres. E todos os caracteres que estão dentro dessas strings que vão estar dentro dessa minha lista, eles são letras do inglês e são letras minúsculas. Então nós não temos letras maiúsculas, não temos ponto e vírgula, não temos parênteses, não temos colchete, não temos vírgula, dois pontos, nenhum desses caracteres aqui, somente letras do inglês que são minúsculas. Beleza? Então, a partir daqui nós podemos seguir para pensar num algoritmo aqui que nós podemos resolver. Eu já deixei separado aqui um exemplo para a gente poder pensar aqui em qual seria a possível solução. Tentando seguir mais ou menos uma lógica do que nós desenvolvemos para validar se era um anagrama ou não naquela questão, nós podemos pensar em toda vez que nós olharmos para essas palavras aqui, nós tentássemos colocar elas em ordem, certo? Porque aí nós vamos ter que, quando as palavras forem anagramas, elas vão ter a mesma ordem, certo? Se nós colocássemos ela em ordem alfabética aqui, por exemplo, se nós colocássemos o it e o t em ordem alfabética, nós vamos ter A, E e T, e o t também nós vamos ter o A, E e o T. Então aqui nós verificamos que ambas essas duas aqui são anagramas, então nós conseguimos achar um padrão entre elas. Mas para isso nós precisamos armazenar justamente em alguma estrutura de dados para que a gente possa retornar aquela lista de palavras. Nós temos que retornar uma lista
contendo o it, o t e o ate, o tan e o nat aqui e o bet sozinho, beleza? Então, pensando nessa forma, nós podemos armazenar ela em uma estrutura de dados de hashmap, onde a nossa key aqui, a nossa chave, ela vai ser a nossa palavra aqui em ordem alfabética. Então, nesse caso do it aqui, seria, nós passaríamos pelo, deixa eu só apagar aqui, nós passaríamos pelo it aqui pela primeira vez. Qual é a ordem do it? O it é A, E, T. Beleza, esse A, E, T, ele existe aqui dentro desse meu dicionário? Não, não existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente adicionar esse A, E, T, certo? E adicionar aqui dentro dele uma lista que contém a palavra que eu estou olhando nesse momento. Então, a palavra que eu estou olhando nesse momento é a palavra it. Beleza? Fechei essa palavra aqui. Agora eu vou para a minha segunda palavra. Minha segunda palavra é o meu T. O meu T, em ordem, ele é A, E, T também. Vou verificar se esse A, E, T já existe. Opa, ele já existe aqui. Então, o que eu faço? Eu adiciono no final da minha lista aqui o que já existe, a minha palavra que eu estou olhando nesse momento. Então, no caso, o T, aqui eu vou adicionar ele aqui, beleza? E quando eu estiver olhando agora para uma nova palavra, que seria nesse caso o meu tan, aqui o meu tan em ordem, ele vai se tornar A, N, T, beleza? Ele em ordem A, N, T existe aqui? Não, não existe, então eu adiciono esse A, N, T e eu adiciono dentro dessa minha estrutura de dados aqui do meu dicionário, eu adiciono a palavra que eu estou olhando nesse momento, que no caso é o meu tan, beleza? E a partir disso, agora a gente pode seguir fazendo a mesma coisa para as próximas. Então, o weight aqui, ele vai ser AET, então AET já temos aqui. Vamos adicionar simplesmente o weight aqui no final. Beleza? Quando a gente estiver verificando agora o nosso NAT, nós vamos fazer a mesma coisa, vai ser ANT. ANT nós podemos adicionar aqui no final, porque nós já temos aquele ANT, então vamos adicionar o NAT aqui. E quando nós verificarmos o bet aqui, nós não encontramos o bet porque em ordem dele vai ficar ABT, nós não existimos o ABT aqui, adicionamos o ABT nesse momento e nós teremos o bet aqui, o bet aqui, beleza? E ao final nós podemos só retornar essa lista de valores que nós temos dentro do nosso dicionário aqui no Python, beleza? Então, pensando nisso, vamos montar aqui o nosso possível algoritmo para isso, para que nós possamos continuar. Então, a primeira coisa é criar um dicionário, iniciar um dicionário aqui no Python de palavras que eu já vi, e agora eu vou passar para cada uma das palavras que estiverem dentro da minha lista de strings. Então, para cada S que estiver dentro da minha lista de string, eu vou criar agora uma chave. Agora, aqui no Python, nós temos que ter atenção que quando nós formos criar uma chave, não colocar aquela em ordem, eu vou criar uma key string aqui. Quando eu estiver colocando ela em ordem, então eu vou usar aquele meu método sorted do Python, que utiliza aquele algoritmo team sort por baixo dos panos. Eu vou utilizar ele para cada uma dessas minhas palavras. Então eu vou colocar minhas palavras em ordem aqui. Só que, para eu adicionar dentro do meu dicionário essa palavra aqui, eu tenho que utilizar ela como um objeto que seja imutável no Python. Então eu posso utilizá-lo como uma string, como um número ou como uma tupla. Nesse caso aqui, nós podemos utilizar um método, por exemplo, que existe aqui no Python, o join, que ele vai juntar essa lista que é retornada para a gente nesse método sorted, ou simplesmente eu poderia utilizar a tupla aqui. E eu prefiro utilizar a tupla porque é mais simples para mim. Então, no caso, um tuple, vou fazer um tuple vou criar uma tupla a partir dessa lista que foi retornada em ordem aqui. E eu torno esse objeto keyString aqui como imutável. E agora eu simplesmente vou verificar se essa keyString que eu criei, ela não estiver dentro do meu dicionário que eu estou armazenando esses valores, eu vou simplesmente criar essa nova key lá. Então eu vou adicionar essa key string lá e adiciono ela com uma lista vazia. Por quê? Porque caso eu já exista,
certo? Caso já exista esse valor ou eu acabei de criar, eu vou pegar esse key, essa minha key string que eu acabei de adicionar, e eu vou dar um append nela na string que eu estou verificando nesse momento, beleza? Passando por tudo isso, eu simplesmente vou ter um dicionário em que os valores vão ser uma lista de todas as strings e eu simplesmente posso retornar essa lista, mas aqui vem a questão que você não pode simplesmente retornar os values aqui, certo? Porque isso daqui não é um tipo, é uma lista do Python, então eu teria que passar esses caras aqui para uma lista, que aí sim eu teria respeitando o que a questão está pedindo aqui como retorno, beleza? Então nesse caso nós podemos retornar aqui e rodar os nossos test cases, eles vão passar e vamos verificar aqui a execução desse cara. Nós executamos aqui tranquilo e vamos fazer uma análise aqui de complexidade de tempo e de espaço, considerando aqui em que n seria o tamanho das strings, o número de strings que vai estar dentro dessa minha lista que eu vou receber, e m seria o tamanho da maior string que vai estar dentro dessa lista. Nós podemos verificar aqui que o tempo de complexidade de execução desse código ele vai ser um n, certo? N vezes um m log m, então log m aqui, porque essa multiplicação, né? Vou colocar só como asterisco aqui. Por quê? Porque nós temos esse cara que está rodando aqui n vezes, né? Então a quantidade de vezes, o número de vezes quantidade de strings que vão estar dentro daquela minha lista, e nós executamos aqui esse método aqui sorted, que ele roda em n log n, né? Só que como nós estamos tratando de uma string aqui, nós pegamos o pior dos casos, em que seria a maior string dentro da nossa lista, que seria o valor m, certo? Log m aqui. Então, no Big U Notation nós utilizamos, para inputs diferentes, nós utilizamos variáveis diferentes. Então, o n aqui está representando o tamanho da minha lista, e o n representa o tamanho da maior string que estiver dentro dessa minha lista aqui. Então, por isso que o tempo de complexidade desse cara aqui, ele é m log m, e ele executa n vezes. Então, nosso tempo de complexidade é n vezes m log m. Já para o nosso espaço aqui, nós vamos ter um m vezes n, certo? Então, deu um m vezes n aqui. Por quê? Porque o nosso dicionário ele vai armazenar como chave aqui o maior valor, né? Então, vai armazenar como chave o maior valor, vamos pensar que seria o nosso m aqui, vai armazenar como chave aqui o tamanho da string que nós vamos ter, e como valor vai armazenar a quantidade de strings que vamos ter aqui dentro. Então, vai multiplicar esses valores ali pelo n vezes o n, beleza? Agora, nós podemos pensar numa possível solução que seria um pouco melhor do que essa, que basicamente acredito que já tenho até pensado numa possível solução, que seria não utilizar esse nosso método sorted aqui do Python. A gente não precisa deixar em ordem. Então, como nós conseguimos não deixar em ordem esse cara? Então, vou voltar aqui para o nosso Miro e nós vamos pensar numa possível solução aqui do que nós podemos fazer. Ao invés de nós colocarmos esse cara aqui em ordem, o que nós podemos fazer é, ao invés de utilizar esse cara aqui para pôr ele em ordem, certo? Deixa eu só apagar aqui. Ao invés de nós colocarmos esse cara em ordem, continuaremos utilizando ele aqui como um dicionário, certo? Só que na hora que nós formos verificar esse cara aqui, ao invés de nós fazermos o processo de colocar ele em ordem alfabética, nós não vamos fazer esse processo aqui e vamos simplesmente criar uma lista de zeros nas posições, certo? Aí que vem o zero nas posições aqui, e vamos conter, certo? 26 aqui, 26 posições dentro dessa nossa lista, que é o tamanho do nosso alfabeto, né? No alfabeto do inglês também são 26 letras. Então nós conseguimos criar uma lista de 26 letras aqui, de 26 posições, que cada posição dela vai ser representada pela letra. A primeira posição vai ser a letra A, a segunda a letra B, letra C, letra D, e assim por diante, até o nosso
Y e Z aqui no final, beleza? Então, seguindo essa lógica, o que nós podemos fazer aqui é que nós vamos criar essa lista, e lembrando, né, nós temos que essa lista aqui, ela não é um objeto mutável no Python, ela não é um objeto imutável no Python, logo, ela não pode ser uma chave do nosso dicionário. Então, por isso, a gente precisa transformar ela numa tupla, certo? Para que ela possa ser um objeto mutável no Python. Então, beleza, aqui nós vamos fazer simplesmente, né, criar esse dicionário e adicionar ele como uma chave do nosso valor, seguindo a mesma lógica que nós estávamos fazendo, beleza? Então, para isso aqui, nós vamos seguir a mesma lógica que nós estávamos seguindo antes. Então, nós vamos criar um nosso dicionário aqui do Python, certo? Criamos o nosso dicionário e vamos passar agora para cada uma daquelas strings que estiverem dentro da nossa lista de strings, beleza? Agora, ao invés de nós criarmos botar ela em ordem alfabética, nós vamos simplesmente, né, criar a nossa palavra aqui, certo? A nossa lista de palavras que vão conter 26 posições. Então, no Python eu posso criar isso daqui, 26, e esse daqui roda em O de constante, né? Vai rodar 26 vezes aqui, ele é uma constante aqui no Python. Então, no caso, eu vou passar agora para cada um dos caracteres, né, que eu tiver na minha string S aqui. O que eu vou fazer é a minha palavra, certo? Na posição, agora vem o pulo do gato aqui da execução, eu tenho esse método built-in aqui do Python chamado ord, que ele vai me retornar um número. Para cada caractere que eu tiver no Python, eu tenho um número exato dele ali. Então, eu posso pegar esse número exato, que no caso aqui eu teria pegando de cada caractere que eu estou pegando aqui, pegar esse número exato aqui e eu vou subtrair do primeiro número que existe aqui no meu alfabeto. Então, seria o meu A. Então, no caso, se eu tivesse o Z aqui, o Z menos o número do A, eu teria o valor 26, certo? Seria o valor, no caso, 25, que seria a minha última posição dentro dessa minha lista aqui. Então, nesse caso, eu teria simplesmente o meu caractere aqui e eu ia simplesmente somar mais um valor dentro desse cara aqui. E agora eu vou criar a minha chave, certo? Minha chave que eu vou adicionar lá no meu dicionário, que seria de novo uma tupla. Por quê? Porque a nossa lista ela é mutável aqui no Python e nós precisamos de uma chave que seja imutável, então por isso que eu adiciono ela como uma lista aqui. E agora vou transformar esse cara como uma lista e eu vou verificar se essa minha chave que eu criei ela já existe dentro do meu dicionário. Então, se eu já vi essa chave em algum momento, eu vou criar se eu não vi essa chave em algum momento, eu vou criar essa chave lá dentro do meu dicionário. Então, eu vou criar ela como uma lista vazia, e caso eu já tenha visto essa chave em algum momento, ou eu já criei ela, acabei de criar, eu vou simplesmente adicionar dentro dessa chave, eu vou adicionar o meu word key aqui, eu vou dar um append na minha palavra atual que eu estou olhando. Ao final disso tudo, nós também temos que retornar, né, uma lista de todas aquelas listas de valores que nós temos dentro do nosso dicionário, beleza? Então, aqui o que está acontecendo nós estamos criando um dicionário. Então, o nosso espaço de complexidade aqui, ele continua, certo? Ele continua com o n vezes m, porque nós estamos criando, certo? Uma nova lista aqui a partir dos valores que nós temos lá. Então, continua m vezes m. E o nosso tempo de complexidade aqui, nós conseguimos diminuir ele para um tempo de complexidade linear. Então, ele é somente um n vezes o m aqui, onde o n ele é o tamanho, né, a quantidade de strings que nós vamos receber, e o m ele é o tamanho da maior string aqui dentro da nossa lista. Nesse caso aqui, isso está rodando n vezes, e esse for aqui, ele roda m vezes aqui, no nosso caso.
Esse cara aqui, por mais que ele seja uma nova lista que nós estamos criando para cada um dos momentos que nós estamos executando, ele é simplesmente um constante, não, ele executa em tempo constante, independente de quantas strings apareçam, independente do tamanho da string, ele sempre vai ser um O de 26 aqui, beleza? Então, se nós executarmos esse cara aqui, nós vamos executar, passar todos os testes, submetermos esse valor e nós temos a execução correta, beleza? Beleza, galera? Esse aqui foi mais um exercício que nós resolvemos. Amanhã nós voltamos com mais. Show? Valeu!